Uma boa noite, os ouvintes da Serrana FM. Uma boa noite para o pessoal aí que está entrando no Instagram. Voltamos aí com mais um programa PHJP Podcast aqui na Serrana FM. Começar dando aí uma boa noite, um agradecimento aí para toda a diretoria da Serrana FM. Nós estamos retomando as atividades aqui na rádio. E sem o apoio de toda a diretoria aí não seria possível. Uma boa noite, Felipe. Uma boa noite a todos os ouvintes do Instagram da Rádio Serrana FM. Mais uma vez estamos aqui, né? Mais uma vez não, depois de tanto tempo, né, João? Mas voltamos. O importante é isso. E hoje recebemos aqui a Valdélia. Como falamos, né? Uma pessoa conhecida na cidade, mas a gente gosta de trazer, conversar um pouco, às vezes levantar aí algo que às vezes não se sabe e que todos nós temos muito para trazer, para conversar, para espalhar aí para o povo. Então, uma boa noite, Valdélia, seja bem-vinda. Boa noite, João, boa noite, Felipe, boa noite a todos os ouvintes da Serrana FM. Estamos aqui, né, como se diz, o que pudermos contribuir, estamos às ordens. É isso aí. Valdélia, vamos iniciar aí, então com nossas perguntas, nossa conversa. Queria que você falasse um pouco da sua origem, se você é de Santa Rosa, se veio para cá, como que... Aí um pouco de sua família... João, sou, né, de Santa Rosa, sou natural daqui, minha família, meus pais também, antigo Córrego da Venda, né, que se falava, onde foi um dos lugares que eles passaram, era muito parte de zona rural ainda, né, e meu pai Afonso, minha mãe Divina, e, como se diz, pessoas que nos trouxe, não, eu falo nos trouxe porque não só para mim, mas, né, para todos os meus irmãos, sim, muitos ensinamentos, muitos valores. Eu sinto assim muito grata de ter vindo desta família e com eles ter aprendido tanto. E assim, o que você guarda assim, que eles te ensinaram, algo de valor mesmo que deixaram para você? João, o que eu guardo de mais valor que veio, assim, que eu falo que é lastro, né, que vai vindo da família, primeiro, assim, a humildade, né, na realidade, eu vim de uma família muito humilde e também de uma família com muitas limitações financeiras. Meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito, meu pai trabalhava para terceiros, e à noite ele ajudava a minha mãe a fazer farinha para dar conta de custear a casa, né? Uma família grande, né? Como já era de costume naquela época, 9 filhos, realmente não era fácil e ele foi lutando, né? Lutando, trabalhando, até que depois de muito trabalho conseguiu ter o seu primeiro terreno, né? Com muita luta e a gente aprendeu muito, assim... realmente com essa simplicidade deles, algo também que me preza muito é a forma de como eles ensinaram, assim, nos criaram, né, assim, buscando sempre assim passar para nós assim, muito caráter, muita honestidade e também algo que eu sinto que veio deles é o fascínio nosso por trabalho. Assim, eles nos ensinaram assim, muito a trabalhar, a ter muito gosto pelo trabalho. Eu percebo muito em mim, na minha família, nós não temos o trabalho como uma obrigação, ou como uma forma de prover renda, ou somente como trazer dignidade. É claro que tudo isso, né? Mas a gente tem muito prazer pelo trabalho. E isso eu vejo que é algo que veio muito deles, do sangue, está na essência. Então, eu falo que seria realmente a humildade, esse caráter que ele conseguiu passar para todos nós e essa alegria em trabalhar. É algo que realmente eu sinto que veio da raiz mesmo. Primeiramente, Pode.
Primeiramente, boa noite, né? Que eu não falei de você no início, quando eu comecei. Queria falar que é uma honra ter você aqui, né? Obrigada. Toda a nossa comunidade te conhece muito bem. E já que estamos falando de família, qual a importância de família para você na sua vida? O que família traz, sim, de importante, você acha? Eu sinto que família é o porto seguro, Felipe. É o nosso tudo, né? A família, eu falo assim, ela é tão importante que Deus olhou para o homem e viu que não poderia faltar família. Sim, Jesus poderia ter vindo assim de forma sobrenatural, de forma extraordinária, e Deus escolheu o seio de Maria. Ele escolheu uma família, né, inclusive muito humilde, para que Jesus viesse. Isso aí é a prova da existência total de uma família. Não teria graça a vida de um ser humano se não fosse em família. Para mim, então, eu digo que assim, é o alicerce, é o porto seguro, da família é o que vem tudo. Todos os outros lastros, como a prosperidade, a felicidade, o crescimento de uma forma geral, tudo provém da família. E bom, eu só queria dar as boas-vindas aqui, né? Que já está chegando muita gente aqui. O Otávio, né? O Júlio César está aqui. Muita gente entrando aqui. O Erley acabou de bater uma palminha aqui. Pessoal, vocês aí do chat aí, que tá ao vivo, por favor, se tiver alguma coisa a falar, pode comentar, que de vez em quando eu vou dar uma lida. E também falem como é que tá o áudio aí, dá um feedback pra gente aí. E aí, João? E, Valdélia, você falou aí muito de família, de seus pais, e vem seus irmãos e tudo. E alongando essa família e considerando assim, você como aponta você e seu marido como pais. Fala um pouco de como é ser mães, tudo, porque tudo que você falou de valores aí que seus pais deixaram para você é coisa que eu vejo nos seus filhos, que eu conheço e assim, admiro, cada um do seu jeito, assim, e pessoas muito boas também, que carregam todos esses valores. Você falou que veio lá dos seus pais. Como é ser mãe, tendo seus filhos aí formando uma carreira, formando uma família? Um pouco disso. João, eu penso que, acredito, né, que o fundamento de tudo isso é Deus. Não se cria uma família de forma aleatória. É muita responsabilidade. Hoje, ser pai, ser mãe, é algo que realmente a gente tem que assumir de verdade, de forma muito autêntica, né? Então, assim, a gente tem que buscar a sabedoria todos os dias, porque é algo constante, é uma caminhada. Ela não tem assim, ela iniciou e já terminou, não. Ela vai ser para sempre, eu vejo muito assim. Tenho muito orgulho, né, dos meus filhos, eu e o Robson, graças a Deus, a gente tem muita sintonia na forma de educar, e já vindo até lá de nossos pais, eu acho que tanto dos meus quanto dos dele, é justamente isso. Eu falo que filho tem algo, desde cedo você tem que ensinar. É você mostrar que existe alguém acima de nós, que é responsável por tudo que somos, por tudo que temos, que é Deus, né? É um ser supremo. O ser humano precisa acreditar em algo sobrenatural. Nós precisamos disso. E nós acreditamos. Então, primeiramente, a gente busca essa sabedoria nele, né, para que a gente consiga realmente ter o discernimento necessário para poder educar, porque educar é uma arte, né? Você não tem uma receita, não tem uma fórmula, né? Cada filho vem do seu jeito. E então, assim, se realmente a gente não ficar muito firme, não se basear muito nos princípios de Deus e nos valores, eu acho que dificilmente você vai saber educar seu filho, você vai conseguir pôr limites. Então, primeiramente, o que eu vejo de tudo, a primeira base é apresentar Jesus para nossos filhos. Eles precisam crescer sabendo que existe uma força maior, né? Que nos orienta, que nos direciona. Segundo ponto, trabalho. Os pais, hoje eu percebo que, assim, até por ausência, né? Às vezes eles querem suprir os filhos com presentes, evitando colocar limites.
E isso está errado. Nós pais temos a obrigação de educar, né? E às vezes você fica querendo proteger muito seus filhos e não precisa, pelo contrário. Nós não criamos os filhos para nós e nós nunca vamos colocá-los numa redoma e protegê-los do mundo. Então nós temos que educá-los para o mundo, né? Porque se eles não aprenderem com o amor, pelo amor, eles vão aprender pela dor. Então eu penso muito isso. Então, por exemplo, o trabalho, ele não só dignifica, mas ele te ensina o valor. Toda criança, não importa a idade, ela conseguiu se movimentar, ela já tem que saber que ela tem uma obrigação, por menor que seja. Então, eu sinto que o caminho que nós mais usamos foi Deus e depois o trabalho. Eu creio que foi, assim, as bases mesmo. E aí, a gente, através disso, o que você leva? Os outros valores, que é ser um ser humano de bem, ser um cidadão de bem, que é ser uma pessoa que você tem que saber que você não está no mundo por um acaso. Você tem uma missão de servir, uma missão de fazer o mundo melhor, uma missão de aliviar a dor do outro, e tem que ter um fundamento essa existência. E ela não pode ser só para a gente. Você tem que ver isso retratado na vivência dos seus filhos. Bom. E assim, aí vem, você fala, seus filhos, eles frequentam a igreja, sempre que eles estão aqui eu vejo eles na missa e tudo mais. Isso é um pouco também do exemplo, né? Que você é uma pessoa muito ativa na sua fé, na sua religião. Como que você faz? Aí vamos falar de uma coisa prática para conciliar esse tempo. Que você participa ativamente na sua fé, dentro da igreja, dentro da família, para educar, para cuidar de uma casa, para trabalhar, para se manter também, porque... Outra coisa que eu admiro muito e falar assim, sempre tem muita imagem, assim, a mulher ou é inteligente ou é bonita, aquele negócio. Você é sempre muito bem cuidada, uma mulher bonita, inteligente, numa carreira admirável. Como ter tempo para tudo isso na vida? João, para falar a verdade, não é muito fácil, não. Não é. Às vezes eu me pergunto como que eu consigo. Aí eu falo que assim, é priorizar. Você tem que ter as suas prioridades. Por quê? Você não pode deixar as suas atividades, por exemplo, de trabalho, né? Não pode. Você não pode deixar as suas atividades físicas, porque a sua saúde precisa. Você não pode deixar seus compromissos com a igreja. Você não pode deixar seus compromissos sociais. Você tem que ter seu lazer, você tem que ter seu tempo com a família. E você ainda tem assim, você tem que ser esposa, ser mulher, ser profissional, e realmente não é fácil, não. Mas é onde a gente se desdobra e consegue, conciliando assim, a prioridade. O que é prioridade para você? Você estabelece e aquilo acontece. Eu sinto muito em relação, por exemplo, aos compromissos. Eu lamento muito quando eu vejo alguém falar assim, por exemplo, em relação aos compromissos com a igreja. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho tempo. Gente, eu também não tenho. No entanto, eu não deixo de servir. No entanto, eu não deixo de estar ali, de assumir o meu compromisso com muito amor, jamais por obrigação. E eu sinto que, assim, João, enquanto a gente trabalha para Deus, Deus trabalha para a gente. E Ele é muito melhor de serviço do que nós. Então, Ele provê tudo isso, entende? Você falou aí de ser uma mulher de fé, realmente, Deus é o alicerce, não existe como pensar assim, numa existência humana sem Ele. Eu vejo que as pessoas, algumas pessoas, né, têm muita dificuldade com ir à igreja. Eu sinto assim, o ir à igreja, não é o ir à igreja que vai salvar o ser humano. Nós já fomos salvos pela cruz de Cristo, nós já fomos salvos. No entanto, ir à igreja é para te nutrir. É como se você começasse uma experiência e precisasse dar continuidade, precisasse seguir na caminhada. E a igreja, ela te disciplina, ela te nutre, ela te educa, ela te orienta, ela te ensina. Tanto é que Jesus, em todas as aparições dele na ressurreição, foi para mais pessoas. Mais pessoas, que significa coletividade, a comunidade, é o ser igreja, né? E quantas pessoas têm muita dificuldade com pensar na igreja como organização, eu até entendo, porque assim,
hoje, em qualquer segmento que seja religioso, profissional, hoje você tem bons doutores, maus doutores, você tem bons radialistas, maus radialistas, bons gerentes, maus gerentes, bons padres, maus padres, pastores, enfim. Qualquer segmento você vai ter pessoas boas e pessoas usando de má fé, porque isso é o ser humano, né? São as fraquezas humanas. Só que nós não temos que olhar para a igreja como organização, nós temos que olhar para a igreja como organismo, como corpo de Cristo, entendeu? Então, é isso que eu sinto, que assim, é um dos mecanismos, né? É um dos alicerces, é o que eu creio que é o que mais me nutre para que eu consiga tudo isso. É esse relacionamento íntimo com Deus, é você conseguir ouvir a voz de Deus. Porque quando você está muito íntima com Ele, quando seu relacionamento é muito verdadeiro, é muito autêntico, você consegue ouvir Ele falando com você. Porque quando você tem dúvida e você coloca na presença dEle, Ele te traz paz. Então, quando Ele te trouxe paz em relação a alguma coisa que você estava em dúvida, Ele já está respondendo que sim, que pode seguir, que pode ir em frente. Então, para mim, toda essa minha vida de tudo isso que eu faço, primeiramente, eu priorizo os meus compromissos com Deus, porque o resto Ele provê. Eu não sei como que tudo isso acontece, mas acontece. Nossa, é muito bom. A Michele um dia me falou assim, de uma celebração, que você estava como ministro da palavra, ela falou assim, nossa, é tão bom escutar a Valdélia falar. E realmente, você fala muito bem, é sua fé que você carrega. É como você falou, não é a igreja que vai salvar, não é essa ou aquela religião, mas viver uma religião segundo esses princípios, quem é cristão segundo Jesus, toda religião carrega algo. E a gente levando isso para a vida, para o dia a dia, para o trabalho, para o estudo, isso é igual você falou, né? As coisas proveem. Né? Exatamente isso. É a força do Espírito Santo que conduz mesmo. E fala um pouquinho para a gente sobre essa caminhada sua até chegar hoje, sobre o estudo, como foi? Você teve alguma dificuldade? João, assim, em termos de estudo, eu fiz até aqui o 2º grau, né? Inclusive, assim, agradeço muito os professores. Graças a Deus, assim, eu colhi muitos frutos com os ensinamentos. Eu acho que nós temos que valorizar muito a nossa educação. Depois eu fiz na Unipac, não só eu, mas eu lembro que todos os funcionários do Cicobi, nós fizemos tecnologia em agronegócios, que o Cicobi apoiou de uma forma, não só financeira, para todos os funcionários, mas também, assim, muito apoio, porque o agronegócio é o que mais está dentro do nosso segmento, a gente está envolvida todos os dias, né? Então, trouxe muito conhecimento para todos nós, veio agregar muito na nossa profissão, e enquanto pessoa também. Então, assim, para mim, como se diz, eu não fiz algo a mais, mas está sendo bem suficiente, mas não estou dizendo também, porque fora isso, dentro da profissão, a gente tem muitos cursos, né? Muito aprendizado, eles, assim, é uma empresa que investe muito na capacitação do funcionário. Então, dentro do nosso segmento, eu creio que, assim, graças a Deus, nós estamos muito bem colocados, em termos de tudo que você imaginar de fonte de informação e de investimento no funcionário, nós temos. E isso é verdade, porque já faz um tempo que a gente está conversando de ter esse bate-papo aqui. E eu lembro da outra vez a gente foi até a sua casa conversando, você estava falando, né, de reuniões, de cursos que tinha aqui, né, todo dia e tudo mais. Me fala um pouquinho, então, como que é essa Valdélia dentro do Cicobi, a chefe? Eu falo que assim, João, a gente não é chefe. Na realidade, eu estou desde 1998, né? Então vão 24 anos já de trabalho, foi dia 16 de março de 1998, e isso trouxe um ganho muito grande para a minha vida, em todos os âmbitos. Profissional, financeiro, crescimento pessoal, relacionamento. É uma escola, é um aprendizado. Eu tenho uma gratidão
muito profunda, muito grande pela empresa que eu trabalho. Eu amo o que eu faço, de verdade. Eu acordo assim com muita alegria, pensando, eu estou indo, não é trabalhar, eu estou indo levar benefícios às pessoas, eu estou indo dar o direito de que outras pessoas usufruam de tudo que a gente proporciona ali dentro, sabe? Então, assim, a Crediagro realmente eu creio que não só para mim, né? Mas, por exemplo, eu tenho uma equipe muito boa de trabalho, boa enquanto, assim, companheiros, sabe? E eu falo assim, não existe esse eu-equipe, né? Tem muita gente que é eu-equipe, não, é tudo uma equipe mesmo. Não tem ninguém fazendo nada sozinho e isso engrandece a gente. Eu tento ser, assim, uma pessoa, eu sei que eu sou uma pessoa rigorosa com eles, mas é igual uma mãe, que é rigorosa, mas que educa com muito amor. Então, assim, tem muito rigor, mas tem muito amor. Então, a equipe flui. Eu sinto amada, eu sinto respeitada, eu sinto admirada e eu gosto deles, assim, eu falo que é a minha segunda família. Para mim, a Crediagro é uma família e a minha equipe aqui é a minha segunda família. E assim, você trabalhou com muita pessoa, né? Aqui em Santa Rosa, eu acho que saiu muita gente daqui Sim. que trabalhou no Cicobi, mas Sim. você já trabalhou com muitas pessoas, então, assim, isso também te trouxe um conhecimento, né? Sim. Porque pessoa, eu fiz recursos humanos, pessoal é uma, tipo assim, trabalhar com pessoal é para quem gosta. E tem que ter o dom. E eu sei que pelo tempo que você está, a experiência que você tem, você é uma pessoa que tem um dom de cativar, de trabalhar, entendeu? Com as pessoas. É uma líder de equipe, porque se não fosse, não estaria no posto que você está hoje. O que você me fala sobre essa relação? Felipe, na realidade, assim, eu já tive oportunidades de não estar mais ali, de estar em outros lugares. Mas eu me sinto tão agradecida, tão realizada e tão grata. E quando você disse, né, muitas pessoas que já passaram e se foram, e a vida é assim, né? Pessoas que vêm, pessoas que vão, e cada um deixa um pouquinho e leva um pouco da gente também. Então, assim, nós temos uma relação muito amigável, muito tranquila, de muito respeito, igual eu falei, de muito diálogo. Claro que é de muita exigência, porque é necessário, não tem como não ser. O mercado financeiro hoje e o mercado profissional, ele te cobra isso, então não tem como. E eu sinto assim, se a pessoa tem capacidade, essa capacidade tem que ser explorada no bom sentido, né? Você não pode deixar dormindo os talentos das pessoas. Você tem que fazê-los despertar. Por quê? Não é o Cicobi que é o limite. Hoje, quem está aqui pode amanhã estar em outras empresas, pode mudar de cidade, pode estar em outros lugares, né? Eu escolhi estar aqui e sou feliz com isso. Mas eu sei que o Cicobi nos prepara para muito além, para muito além. Hoje nós estamos preparados e capacitados para trabalhar em qualquer outra empresa. Mas isso é tão gostoso, porque se nós estamos ali, quer dizer, não é falta de oportunidade para ir mais. É porque realmente nós temos muito amor mesmo e gostamos e nos sentimos bem, né? Isso é importante. Não, e é bom a empresa, assim, que a gente tem que saber também como a estrutura da empresa. Se você for pensar, você tem cargos ali que a tendência são pessoas ficarem mais tempo, assim como você tem cargos, vamos dizer, que vai ter uma rotatividade um pouco maior, Sim. né? E você poder preparar alguém para ir para fora, isso Sim. é bom, porque é o nome da sua empresa que está indo também, né? Lógico, sim. Você recebe alguém lá, eu vou empregar alguém na minha empresa, tem um currículo que tem um histórico. Lógico. Aí esse empregado depois me dá trabalho, aí veio de onde? Exatamente. Né? São as referências, né? São as referências. Questões. Valdélia, antes de a gente ir um pouco para frente, eu queria só voltar numa questão aqui falando de carreira, que eu acho que é um assunto muito interessante. Você já enfrentou algum tipo de preconceito ou atitude que não condizia, seja por alguém que está sob seu comando ou algum superior, pelo fato de você ser mulher? João, eu nunca encontrei. Nunca. É até surpreso isso, porque a gente ouve-se muito isso, né?
Você fala assim, talvez alguma atitude machista ou desrespeitosa ou algo nesse sentido, seria? Isso. Nunca, nunca, nenhum tipo de preconceito, que eu sei que muitas mulheres enfrentam, graças a Deus, não. Se houve, eu não percebi. Eu não peguei para mim, eu deixei para a pessoa. Porque, graças a Deus, João, até voltando lá, assim, na preparação dos pais, que eu falei que é tão importante, a minha família, meus pais, eles sempre nos criaram assim, muito independentes e com muita autonomia. Muito cheio de si, muito dono das atitudes, entende? Lógico, dentro da nossa simplicidade, dentro da nossa humildade, eu digo dono de si, assim, sabendo o que estava fazendo. Então, a gente faz com propriedade. Quando você faz com propriedade, você não dá espaço para esse tipo de coisa. E eu lido muito bem com essa diversidade das pessoas, porque, para mim, não tem essa questão assim, é uma sociedade machista ou uma sociedade feminista. Não, para mim é tudo ser humano e você se estabelece ali. Eu nunca tive problema com... Às vezes, assim, até porque o nosso público, ele é mais masculino, né? Tem muitas mulheres, mas ele é mais masculino. Tem produtoras, mas a gente tem um número maior de produtores, e também de colegas de trabalho. Mas eu nunca tive a menor dificuldade em estar em meio deles. Às vezes é uma multidão de homens e eu estou ali. E isso eu sinto assim, não são homens e mulheres, são pessoas. Então, se houve, que pode, às vezes, ter ocorrido, mas eu acho que a minha autonomia, a propriedade de ser, de estar, de fazer, não me deixou perceber. Eu nunca tive esse problema, eu nunca enfrentei esse problema comigo. E eu não sei se você vê isso, mas por você ser mulher, eu acho que aqui em Santa Rosa deve ter muitas meninas que se espelham em você. Não sei se você pensa assim, pela sua competência, pelo tempo que você está no Cicobi. E hoje a gente sabemos que a mulher está cada vez mais no mercado de trabalho, porque mulher, eu acho que assim, no serviço, principalmente escritório, eu acho mulher muito mais competente que muito homem. Mas, assim, como você vê essa relação assim, da mulher no mercado de trabalho hoje? Olha, Felipe, eu não consigo visualizar assim, como mais ou menos competente, porque eu falo assim que as competências do ser humano, ela é do ser humano. Então, assim, a inteligência, a capacidade de produzir, eu falo assim, mulher ela tem uma vantagem de ter mais domínio sobre mais coisas ao mesmo tempo. Isso eu percebo. Eu tenho funcionários homens e mulheres. Então, assim, a mulher ela consegue, né, fazer mais coisas ao mesmo tempo, mas aí o homem fala assim, mas o homem foca aí faz bem feito. A gente escuta muito isso. Então, assim, brincadeiras à parte, eu falo que eu não consigo distinguir assim, mulher mais competente ou menos competente. Não. Pelo contrário, eu acho que a mulher teve que provar sua competência. Por quê? Embora eu não tenha passado por isso, eu sei que a gente ainda vive numa sociedade machista. Né? Assim, graças a Deus isso já teve uma evolução enorme, mas a gente ainda enfrenta esse problema e tem muitas mulheres ainda que são às vezes até humilhadas, né, em trabalho, ou às vezes são assediadas, ou são realmente assim vistas como menores, infelizmente, né? Porque eu acho que com toda essa evolução não era para isso existir mais. Mas, ao meu ver, não tem essa questão de mais competente ou menos competente. Mas eu vejo assim, uma grande vitória, igual eles falam, a mulher está realmente ocupando o seu espaço, muito merecido, muito merecido. Infelizmente, muitas ainda sofrem, né, assim, agressões, violência, são desvalorizadas. Não tem como a gente esconder isso, né? Falar que isso não existe, porque ainda existe, infelizmente. Mas eu sinto que assim, isso é uma luta constante e aos poucos as mentes vão se abrindo, né? E a mulher ela tem provado muito isso, a sua competência, porque nós, infelizmente, nós precisamos provar, né? Enquanto o homem já se estabeleceu, a mulher teve que provar, quer dizer, ela não tinha direito nem ao voto, né? Que olha para você ver, que é uma coisa tão assim, um absurdo, que hoje a né? gente vê, né, que o quanto a gente tem capacidade, discernimento para fazer boas escolhas, né? Não tinha o direito e tantas outras coisas, né? Mas, assim, eu vejo hoje, igual o Felipe falou, pessoas que se espelham. Eu sempre penso que é muito bom a gente olhar e ver alguém que a gente se espelha. Eu não sei se isso existe, Felipe, mas se alguém olha em mim e se espelha, eu fico feliz e espero dar realmente bons exemplos, né? E eu gosto muito, assim...
de ajudar, sabe? Ajudar a direcionar. A gente percebe assim muito jovem ainda, muito perdido e muita coisa assim, muito perdido que eu digo assim, em caminhos, né? Então é importante a gente ter essa proximidade, ter essa liberdade com esses jovens e com tantas meninas e meninos que estão aí em crescimento, em fase de formação, e poder contribuir para formar pessoas melhores. Você falou aí a questão Sicoob, investe aí no funcionário, vocês fizeram o curso lá, questão, né, de agronegócio, coisa assim, voltada para os clientes mesmo. Então, acredito que o Sicoob tem uma relação até próxima com seus associados, com os produtores. Às vezes, acredito que vocês enfrentam junto com eles tanto as conquistas que eles têm relacionadas que eles se envolvem financeiramente, eles relatam os projetos, as ideias, os sonhos com vocês, né? Como que é essa experiência de viver, às vezes, um desapontamento, ou às vezes uma conquista aí de um cliente, de um produtor? João, a gente passa a conhecer tanto o associado. Eu falo que a gente é um pouco psicólogo, né? Que a gente se vira uma parte psicólogo dos cooperados. Porque passa a ter um elo de confiança tão grande, um vínculo, um relacionamento tão estreito. E você, ainda mais, por exemplo, nós agora, né, com 24 anos de cooperativa aqui em Santa Rosa, a maioria dos cooperados estão conosco desde o início, assim, até caminhando para o meio, se formou essa base. Depois foi vindo muitos outros, né, mas aí eu lembro assim, de cada cooperado que... Eu lembro assim, muitas vezes assim, pegar um cadastro de um cooperado que estava assim, iniciando a vida ali arrendando 2 hectares de terra, 5 hectares de terra, e hoje ele é dono de 100 hectares, de 200 hectares, e outros muito mais que isso, né? E aí você acompanha o crescimento dele. E aí não é só um crescimento financeiro, porque só o crescimento financeiro é muito pouco, mas eu vejo o crescimento assim, quanto pessoa, sabe? E passa a ser gerador de emprego, e passa a ser provedor da família. É muito bom você ver esse crescimento. A minha experiência com todos os cooperados, e aí, né, falando lá de produtores, a gente visita, vai ver o que está construindo, vai prospectar algo que talvez... Você vai lá ouvir o sonho dele, porque a gente vai, ouve e o Sicoob realiza, entende? Então, assim, a gente acompanha cada passo, faz parte de muitas dificuldades, muitos momentos difíceis, igual teve, né, anos da cafeicultura aí, que eu falo mais o café que, né, assim, é o carro-chefe da economia, e assim, a gente vive as alegrias e as tristezas junto deles. Mas é isso que faz esse relacionamento ficar mais estreito. Por quê? Você está junto nas vitórias e você está junto nos momentos difíceis, dando a mão. Entende? A gente é parceiro assim, de verdade. Então, assim, a gente vai almoçar na casa deles, que eles chamam, e eles recebem a gente assim, com muita alegria. Eles sentem importante em saber que a gente se importa com eles. Não é importante com a nossa presença, mas eles sentem importante em ver que nós nos importamos com ele. Que o Sicoob não está ali só para um bem a nós. Pelo contrário, é uma mão dupla, né? É uma via de mão dupla. A gente quer o ganha-ganha. O negócio só é bom se for o ganha-ganha. Aquilo que ele faz significa para outros também, né? Sim, então, com ele certeza. percebe isso. Percebe. Né? É muito bom. E dentro do Sicoob aqui tem o que é esse Dia do Cooperar, então, que é um evento, então? João, o Dia de Cooperar, eu chamo ele de Sementinha do Bem. Ele nasceu em 2009 pela USENG, iniciou no estado de Minas Gerais e foi, né? Assim, hoje já estão em todos os estados e hoje é um projeto reconhecido nacionalmente e outros países estão muito interessados, porque é uma forma de você fazer algo pelo próximo.
Aí você olha, por exemplo, Santa Rosa, não vou me lembrar de todos, nós já fizemos vários, né? Assim, em ajuda ao asilo, em ajuda a pai, com as crianças aqui na praça, nós fizemos com as crianças carentes, e aí foi bom que vieram todas as crianças, nós fizemos assim, uma tarde recreativa, elas amaram, né? Pintamos os rostinhos dela, demos lanche, inúmeras brincadeiras, a gente via assim, cada sorriso era muito gratificante. Ano passado nós fizemos... foi o projeto Maiêutica. Ele é um projeto lá de Uberlândia, muito conhecido lá. Ele é para as pessoas sem teto. Então, assim, você vê, é um projeto que a gente conhece, assim, a autenticidade, é muito transparente, então você ajuda com gosto, né? Você ajuda sabendo que realmente vai chegar onde precisa. Como, graças a Deus, Santa Rosa, nós não temos esse problema, porque, logicamente, primeiramente, você vê a necessidade local. Mas aqui nós não temos isso, né? Aí eu conheci esse projeto, foi até através dos meus filhos, que ajudavam lá, ajudam ainda, e eu entrei em contato com a Cris, que é a provedora do projeto, e nós ajudamos, eu creio que foi um dos nossos mais lindos projetos, uma das mais lindas ações, porque foi tudo, né, filmado, teram vários registros de foto, e eu já conhecia a realidade dessas pessoas, porque, coincidentemente, meus filhos moraram, né, no bairro Martins, que é perto do centro, e tinha uma praça lateral, assim, onde essas pessoas dormiam. Eu passava lá e falava, gente, que coisa triste, né? É no frio, é no calor, é sem comida. E aí, esse projeto, então, semana passada, o que nós fizemos? Nós vendemos muitos kits, assim, ele foi muito além do que nós esperávamos, nós vendemos bastante, e aí a diretoria em Campos Altos ajudou nós, os funcionários, e a gente foi vendendo para outras cidades, um ia falando para o outro, gente que eu nunca tinha visto falar na vida, me adicionava e já queria comprar, porque, na realidade, eles não iam pegar o kit. Nós, além da gente vender, a gente entregou o dinheiro, e eles ainda entregaram os kit alimentação para eles. Então, assim, e foi na época do frio, fizeram um dia junino lá com eles, a gente acompanhou tudo, né? Então, assim, foi muito lindo. Este ano, a gente está muito em busca, claro, não está 100% falar assim, vai acontecer, mas está tudo, graças a Deus, caminhando para isso. O meu sonho sempre foi fazer o Dia de Cooperar com doação de sangue. A gente sabe que é algo que está, assim, né, precisando demais, e a gente vê isso, né, nos bancos de sangue, nos hospitais. Quando tem pessoas de Santa Rosa que acontece algo mais grave, a gente vê que eles têm que fazer campanha, né, para suprir essa falta de sangue. Então, é um sonho meu de muitos anos. Só que a gente fez tudo para que isso acontecesse aqui na nossa cidade. Só que, assim, são muitos empecilhos. Muitos. Eu conversei com o Patos, já tem uns 3 anos que a gente vem tentando, aí veio pandemia, agora daria certo pelo tempo da agenda, mas são tantos requisitos. Por exemplo, você ter noção, eles precisam trabalhar com a equipe deles de 23 pessoas, eles precisam ficar em salas que têm ar-condicionado, não pelo conforto, bem-estar, não, pela necessidade. Tem que ter uma internet, porque é tudo interligado, e se a internet cair, o processo vai por água abaixo. Então, assim, são muitas exigências. E aí, eu já tinha até conversado, inclusive, com o Zé Humberto, se ele dava esse apoio, essa estrutura que a gente ia precisar do hospital, dos funcionários, né? E ele colocou, assim, 100% à disposição. Eu nem conversei com ele ainda, né, porque isso aconteceu essa semana. A gente realmente não vai conseguir fazer isso aqui em Santa Rosa. É impossível, não vou dizer impossível, talvez para um futuro, talvez até próximo, mas agora é muito difícil. Como você vai garantir uma internet 100% no momento que pode oscilar, pode cair? Então, assim, tem que ter hotel para todas essas pessoas, a gente não tem aqui ainda, né? Então, aí o que é que nós passamos? Para a segunda opção, porque tudo tem que ter um segundo plano, que se o primeiro não deu certo. Então, eu acho muito interessante falar do Dia de Cooperar aqui, porque todas as pessoas que estão nos ouvindo, que se sinta responsável como nós, de querer que isso não fique só numa projeção, que se realize. Então, nós vamos precisar de várias pessoas, porque, na realidade, você talvez arrume 100 para 50 serem aptos, porque os muitos critérios não é só
para montar a estrutura, não. É também para fazer a seleção de pessoas. Né? Tem muita questão, a pessoa, por exemplo, tem a questão de parceiro sexual, que não pode ter mais de um, tem a questão de bebida alcoólica, você tem que ter no mínimo 12 horas sem beber para você ir lá doar no dia seguinte. Doenças, tipo dengue, alguma gripe, você tem que ter mais de 30 dias sem nenhum tipo de sintoma. Peso, né, tem a ver com... Então, assim, N coisas. Então, eu creio que, assim, nós vamos precisar muito do apoio de vocês aqui na rádio. Nós não projetamos nada ainda, estou vendo com o Jais, com o Eli, em Campos Altos, com toda a diretoria, porque, assim, não, se Deus quiser, não vai deixar de acontecer. Só que não vai ocorrer aqui, né? Eu vou contar também com o apoio da prefeitura, porque nós vamos precisar de transporte, né? Porque vai ter que levar pessoas. A gente não sabe se isso vai ser feito em um dia ou dois, eu estou... Sim, ainda resolvendo muita coisa com o pessoal lá de Patos de Minas, mas eu creio que é uma ação assim que nós vamos nos sentir realizados. É levar um pouquinho do que a gente pode para que outras pessoas sintam menos dor, né, sintam mais felizes, sintam assim... Porque hoje a gente vê, às vezes, pessoas morrendo porque não tem sangue, né? Então isso é muito triste. Mas eu creio que assim vai ser uma ação muito boa. Desde já a gente já está pedindo muito a Deus para ter as bênçãos assim, sobretudo para a gente ter muita realização mesmo. Assim, falando já que meu avô necessitou de doação de sangue na época do acidente dele, que ele caiu. O Fabinho, né, que é meu primo, então é muito importante. Eu sei da importância que é. Ajudei na época a divulgar. E agora falando um pouco mais da pandemia. A pandemia veio e impactou em várias áreas, né, Valdélio? Sim. E qual foi o impacto da pandemia, não só no âmbito ali do Cicobi, da empresa, mas na sua vida e na vida de muitas pessoas, na cidade em si? Você acha que a pandemia veio com um impacto muito forte, as pessoas não estavam esperando, ou você acha que agora está começando? O que é a sua opinião? Felipe, hoje a gente percebe que, graças a Deus, normalizou. Ainda existe pessoas com Covid, né? Claro, e vai existir, porque isso veio para ficar. Só que agora, graças a Deus, com a vacina. Então, é outra realidade. Mas o que eu penso do tempo de pandemia, aqueles que tiveram o privilégio de aprender com a pandemia, hoje são pessoas muito melhores, muito melhores. Foi um aprendizado, porque a gente aprende muito com a dor, com o sofrimento, não só, né, assim, não estou dizendo, talvez, por exemplo, eu, graças a Deus, não tive nenhuma perda familiar, tive de amigos, mas, assim, teve pessoas que teve perdas diretas, perderam pais, irmãos, maridos, né, mães. Então, assim, essas pessoas sentiram na pele uma dor que a gente não consegue dimensionar. Mas nós passamos um momento de muito medo, né? Eu creio que não teve nenhum ser humano, assim, quando estava no auge de um vírus tão pequenininho, que não se enxergava, que ao mesmo tempo se acabava com ele com água e sabão, mas que matava, né? Então, assim, ficou tudo... Parece que tudo assim, muito perigoso. Você tinha medo de pegar na mão do outro, não podia, né? Não podia abraçar, não podia conversar muito de perto. Se você encostasse, você estava com medo de ser contaminado. A outra pessoa tinha a mesma sensação. Infelizmente, muitos não se deixaram se mover por isso. A gente sabe aí de tanto que eles usaram assim para o caminho da corrupção, aproveitou a pandemia para tirar proveito, para extorquir, para levar a corrupção cada vez, né, assim, de forma cada vez maior. A gente cansou de ouvir, né, isso nos noticiários, mas assim, a pandemia, por exemplo, o impacto dela para nós, eu senti assim, a diretoria teve uma ação assim super humana com todos os cooperados. Nós trabalhamos, assim, agora nem vem ao caso estender tanta coisa, mas, assim, tanto um ano antes, que foi o ano da cafeicultura, assim, mais difícil, depois veio 2 anos de pandemia, assim, teve um olhar muito solidário com o cooperado em termos, assim, de redução de taxas, as taxas de juros, né? Conseguimos tirar, por exemplo, o registro de cartório, que pesava muito para o cooperado, aí depois ainda tinha a baixa, e N coisas. Foi feito muito... Sim, eu vejo como um progresso. O meu olhar, tirando as perdas, as vidas, né, que foram ceifadas pela pandemia, eu vejo com um olhar muito positivo, assim.
o aprendizado. Quem conseguiu aproveitar a oportunidade para se melhorar, nós crescemos muito. Não estou falando só crescimento pessoal, não. Nós crescemos muito financeiramente também. Porque foi assim, situações difíceis para uns, oportunidades para outros, né? Experimentamos um modo diferente de ser, de viver e de trabalhar, né? Home office, a gente não conhecia esse processo na íntegra, né? Na realidade. Cursos à distância, a gente só, assim, os gastos foram reduzidos muito, extremamente, né? Então, assim, teve muita dor, claro, muito sofrimento, mas, ao mesmo tempo, muito ganho. Quem se abriu à graça de entender que eu tive um olhar assim, que estava ali, ou você ficava do lado daqueles que estavam cada dia mais perdidos, e aproveitava a pandemia para se favorecer, ou se favorecer em cima do sofrimento de outros. Ou você se melhorava de verdade e aproveitava aquele momento para ver se o valor da vida, o valor dos amigos, o valor da família, o valor do trabalho, se o valor de ter uma saúde. Então, eu penso assim, tudo você tem que ter os dois olhares, né? Tem as duas faces, né, João? Tem muita gente que cresceu muito. Você mesmo muito comentou lá no começo, né? Em todos os lugares tem gente que se aproveita, que age de má fé, né? Em todos os momentos também tem, sempre tem, né? Valdério, eu vou depois perguntar se tem mais alguma coisa que a gente não questionou, que você acha interessante aí falar, mas vou aproveitar esse gancho que você falou de oportunidades e tudo mais, fazer uma proposta, aproveitar da sua posição de pessoa aí influente e pela sua posição no banco também, falar essa questão de oportunidades e tudo mais, que assim, a Rádio Serrana quer estar ajudando. Sim. Por exemplo, no dia do Cooperar, e a gente pensar em projetos que a gente possa ajudar a cidade. Essa pergunta aí em cima da pandemia traz aí, a gente tem hoje outra realidade nas escolas, questão de serviço, comércio e tudo mais. Existem projetos que eu acho que a gente pode, aí o Cicobi sempre ajuda seus funcionários, seus cooperados, a cidade sempre é envolvida. Eu acho que a gente pode se ajudar aí e fazer muita coisa, né, Felipe? A rádio está ajudando, envolver fazer a população. Fazer uma parceria, né? Sempre que o Cicobi precisar divulgar alguma coisa, pode contar com a gente. Tá de portas abertas também. Se tiver aí projetos, a gente pensar aí. É muito interessante, João. Igual eu falei, a gente não existe, ninguém caminha sozinho. A gente precisa de parceiros, né? E é muito bom essa divulgação, é muito bom esse apoio. E nós estamos lá e vocês estão aqui, a gente se une e a força fica maior, né? Então, assim, com certeza nós temos que ver isso com muito carinho mesmo, eu concordo. E aí, tem algum comentário, algo que você queira falar que a gente não perguntou até agora? Fica à vontade. Não, assim, como se diz, acho que foi bem proveitoso, gostei muito do quadro, achei bem interessante e que venham novas pessoas, né, cada um dando a sua contribuição, isso é muito importante, né? E o que eu deixo aqui é que não existe nada fácil. Tudo tem que ter muita luta, né? Só que é maravilhoso vencer assim, todos os desafios e a gente sentir esse crescimento, né? Dentro da gente, em volta da gente e naquilo que a gente puder ajudar, que a função maior da gente é isso. Até na reflexão, porque o João me perguntou antes, né, da gente iniciar, sobre a minha festa surpresa dos 50 anos, antes da gente. Aí eu falei para ele, assim, eu no dia lá, eu falei, gente, não tem como chegar nesse ponto e não fazer uma reflexão muito grande. Mas o que a gente conclui de tudo isso? É maravilhoso. Por exemplo, hoje eu penso, eu tenho, para falar a verdade, eu tenho mais passado que futuro, porque 50 eu não penso, né, que eu vou viver 100 anos. Se for, que seja com muitas bênçãos e saúde. Mas é maravilhoso você pensar isso para você valorizar mais todas as coisas. Você tem um olhar diferente para as coisas, sabe? Para a família, para os amigos, para os momentos. É um valor diferente. Você vive com mais intensidade, vive com mais valor e com mais aprendizado e vendo o ser humano também de forma diferente. Então, o que eu deixo aqui, gente, é que não tem
não tem outra receita para ser feliz a não ser você fazer a vida do outro feliz. Porque quando você faz, quando você se doa, por menos que seja, quando você melhora algo ao seu redor, no ambiente de trabalho, de família, da igreja, de tudo, parece que assim, você não faz para isso, mas vem uma avalanche de bênçãos, de paz, de alegria. Então, o que eu deixo aqui é isso. A gente tem que ser feliz, ser um ser humano bom e estar aqui para servir. Creio muito nisso. Valder, eu vou te agradecer por essa noite, essa oportunidade de a gente estar aí conversando, né, falando um pouquinho de Santa Rosa, para Santa Rosa. Temos aí uma pequena lembrancinha para te dar. Não é muito grande, mas é com muito carinho, tá? Muito obrigada. Aproveitar aí, eu queria agradecer aí. Olha que interessante. Minha comadre que me ajudou. Essa lembrancinha aí de última mimos, hora. Os mimos. Eu amo, gente. E sem falar que eu amo talento. A caixinha de talentos. Mas eu falo, nós somos descobridores dos talentos, né? Então, isso aqui tá ideal. Muito obrigada, João. Muito obrigada, Felipe. Obrigada a todos, né, que se dispuseram, que estão aí nos ouvindo e que, como se diz, que todos fiquem em paz e na graça de Deus. Amém. E eu também queria te agradecer, né, desde já. E agradecer a todos que entraram aqui. Queria dizer que foi, pelo que eu tenho acompanhado, foi o participante que teve mais gente ao vivo simultaneamente. Né, o pessoal realmente divulgou muitas curtidas, né? A Yara estava aqui, sua filha, o Iago, que bom. Todos aqui, Erlei, que toda hora comenta aqui, Nilton Queiroz, a todos aí, gente, Michele, o Robson, né, seu marido, tudo aqui. Tem que estar, né, João? Não pode faltar, né? Sim, se tiver faltado alguém que eu falei aqui, gente, vocês me perdoam, porque muita gente tá aqui. Raul, seu funcionário. Então, queria agradecer, né, e dizer que sempre que você precisar, a rádio tá de portas abertas. Não só para você, mas para todos lá do Cicobi, certo? E é isso aí. Muito obrigada, Felipe. Nós também estamos. Agradecer aqui por último aí o pessoal que colabora aí com a Rádio Serrana, a Construforte, o Barretão e a Óticas Visão. E todos os ouvintes aí. Ficamos por aqui hoje, então. Uma boa noite a todos.